Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes da gente fazer o nosso... apresentar quem que vai estar com a gente fazendo o nosso bate-papo, pessoal, inscreva-se, curta e compartilhe esse episódio. Vai ser muito bom, a gente vai agradecer bastante. E eu vou fazer a minha autodescrição. Estou com uma boina, tenho olhos verdes, estou com a barba, com uma camisa preta, sou branco e estou usando um anel no dedo mindinho direito. Isso aí, eu sou o Rudolf, né? O meu cabelo é castanho, meus olhos azuis. Tô usando uma camiseta preta. E acho que é isso aí. Rudolf, mas você ia falar alguma outra coisa também, antes da gente apresentar? Por que a gente tá fazendo esse episódio de hoje? Por que nós estamos fazendo esse episódio de hoje? Pra chamar mais Vamos, assim que apresentar o convidado, eu vou explicar por quê. Beleza, então é só depois, pessoal, que vocês vão ficar sabendo. E aí, Guilherme, quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Perfeitamente. Bom, hoje estamos com o Victor Neres, que além de ser professor com licenciatura em filosofia, formação em gestão de pessoas e ter também formação em automação industrial, ele também produz conteúdos na internet sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujo ele é membro, e hoje ele falará um pouco mais sobre com a gente. Então, bom, tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Perfeito. Seja bem-vindo, Victor. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal aí da Hora do Pod, né? Deixa eu fazer minha autodescrição também. Eu me chamo Victor, sou pardo, cabelo castanho, olhos castanhos também. Tô usando uma blusa azul marinho escrita com escritas, né? Tá dizendo o seguinte: leia o livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. A gente vai falar bastante desse livro aqui hoje, né? E eu tô muito feliz de estar aqui na Hora do Pod. Perfeito, Victor. A gente obrigado. tá muito feliz também com a sua presença. E até justamente isso, né, que o Jean havia mencionado no começo, né? Nós conhecemos, eu pessoalmente já conheço o Victor de alguns anos e é um prazer tê-lo aqui. Vai falar sobre a religião, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nós já abrimos o convite também para outras denominações, né? A ideia é que todos possam apresentar, explicar pro nosso público, para outras pessoas, o que é a religião, como funciona, né? E de forma alguma, nenhuma religião, a ideia, o nosso bate-papo não é esse ataque para nenhum tipo de denominação, então todos são muito bem-vindos, tá? Inclusive o Victor Neres aí. Obrigado, gente, tô feliz. Já fico feliz mais ainda, né, de saber que não vai ser um ataque. Normalmente quando a gente aparece na internet em debate, em situações com mais atrito ali, tô feliz que a gente vai ter uma conversa boa aí. E mais feliz ainda de poder falar da igreja, que é uma coisa que me deixa muito animado. Legal. Bom, e para começar, Victor, assim, você poderia descrever um pouco assim, o que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e qual é a missão da igreja no caso? Bacana. Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós cremos assim, né, que é a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, no período apostólico, quando Jesus Cristo veio aqui à Terra e ministrou pra gente, ele deixou uma igreja. Nós acreditamos dessa maneira como está descrito em Efésios 2, né? 19, 20, nos versículos seguintes. E Cristo ele tem a sua igreja com, né, o fundamento dos apóstolos e profetas. E a gente acredita que, por um período, muitas partes da verdade se perdeu e Deus restaurou de novo em 1820. Basicamente é isso. E a missão da igreja é levar a efeito, né, a vida eterna e a imortalidade a todos os homens, né, a todas as pessoas da Terra. Então, a gente quer, basicamente, fazer com que as pessoas se aproximem mais de Jesus Cristo o máximo possível. E nós amamos as pessoas das outras religiões. A gente acredita que todo mundo pode cooperar, né, para o bem nessa terra. E quando a gente faz o bem ao próximo, a gente faz a Cristo também, né? Então é assim que nós queremos, basicamente, aí de início. E, já para aproveitar, pessoal da igreja que está assistindo aí, joga aí nos grupos de WhatsApp o link aí da nossa conversa aqui, tá bom? Joga nos grupos de Facebook aí, pra onde você puder mandar, pra todo mundo tá assistindo. Vê que essa é uma oportunidade de a gente poder estar falando aqui da igreja, né? Que o pessoal da Hora do Pod aqui me concedeu. E manda pra todo lado, deixa o like aí. Já aproveita e já se inscreve também, que a gente tá bem feliz, vai poder falar de bastante coisa aqui.
É isso aí, pessoal. Isso aí, perfeito. Uma coisa, Vitor, como a igreja foi fundada assim e qual o papel de Joseph Smith nisso? Perfeito. Então, Joseph Smith, ele é um nome bem falado aí, né? Muita gente gosta dele, outras pessoas não gostam. A igreja restaurada, porque o que acontece? O período apostólico que eu estava me referindo, ele é no ano zero do calendário do Ocidente, né? Vamos dizer assim. E, como eu disse, houve um grande período do que a gente chama de apostasia, que seria o afastamento da verdade. Aí, em 1820, um rapaz chamado Joseph Smith, aos 14 anos, ele teve uma visão. E essa visão mudou para sempre a história da humanidade, né? Onde ele viu Deus de Jesus Cristo e Cristo deu uma missão para ele. Então, o papel dele foi de ser um profeta, né? Deus, ele sempre chamou profetas. Está descrito em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes consultar os seus servos os profetas. E como Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele vai chamar sempre profetas. Então, a gente acredita que, assim como ele chamou Abraão, né, Moisés, ele chamou a Joseph Smith também. E hoje nós temos mais um profeta, porque Joseph Smith já se foi, né, dessa terra, está com o Pai Celestial. E agora nós temos o Russell M. Nelson, que é um profeta de Deus. Mas assim, você falou de... Quando que foi a data? 1820. Mas Foi a primeira visão. Mas como que foi? Como que Deus chamou o Joseph Smith? Então, a Joseph Smith, ele viveu num período de grande tribulação religiosa, vamos dizer assim, né? Grande fervor religioso. Então, muitas igrejas se formaram ali onde ele vivia, né? Nos Estados Unidos. E cada uma puxava pro seu lado, como é natural, né? O batista, ele vai pregar a fé batista, o metodista vai pregar a fé metodista, o presbiteriano da mesma maneira. E, de novo, eu gosto de ressaltar isso bastante. A gente ama as pessoas de todas as religiões. Só que Joseph estava muito confuso. Ele falava, poxa, como que pode ter tantas igrejas e elas falarem coisas tão diferentes com a mesma Bíblia, né? Que era a palavra que ele tinha conhecimento. Então, ele, sabendo disso e lendo as escrituras, né, e até ouvindo as pregações também, foi tendo mais contato com a Bíblia. E ele leu algumas escrituras que despertou o coração dele para esse assunto. E uma delas foi a de Tiago 1,5, que diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então ele falou, né, eu preciso de sabedoria. E aí ele fez uma oração, né, no bosque, como eu disse, em 1820, e ali ele viu a Deus de Jesus Cristo. E desde então, ele prosseguiu com a missão dele, e a gente tem a igreja hoje aqui, né? E o livro de Mormon, ele é um fruto desse trabalho de Joseph, né, aqui na Terra. Então, nós cremos aqui, né, que ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Então, assim como a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus, ele não fechou a boca dele e que ele ainda está falando nos dias de hoje. E o livro de Mormon é prova disso. E digo para você que está assistindo aí, leia o livro de Mormon. Você vai ter uma bênção muito grande na sua vida. E com esses missionários também da igreja, que você vai ser mais abençoado ainda com essas duas coisas que você pode fazer, né? Uma dúvida, assim, quer falar? Eu ia falar, então, você falou Bíblia e livro de Mormon. Uhum. As pessoas que seguem a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles acreditam na Bíblia também? Sim, nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus, como a maioria das igrejas, tanto a católica quanto a protestante, né? Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a grande diferença dessas denominações é que nós cremos também que Deus, ele continua a falar por meio de profetas, e esses profetas aqui estão registrados no livro de Mormon. Até minha dúvida era justamente assim, essa questão, né? Assim, existe a Bíblia, que até, acho que traduzindo alguma coisa assim, você pode me corrigir, Uhum. é tipo uma coletânea de livros, né? Isso. Porque são vários, o livro de Gênesis, tem vários livros lá, tudo na Bíblia Sagrada, então é uma coletânea de livros. E tem esse nome, né, que acho que no mundo todo A Bíblia é Bíblia, né, a Sim, Bíblia Sagrada. E por que nesse caso se chama o livro de Mormon? A Bíblia, o nome Bíblia, né, vem de biblioteca, segundo alguns estudiosos, né, que é junção de livros, basicamente. Uhum. Então, quando a gente pensa na Bíblia, é normal a gente imaginar que seja um só livro, né? Mas, na verdade, são vários livros compilados. E o livro de Mormon, da mesma maneira, são vários livros compilados. E quem compilou? Foi um profeta historiador chamado Mormon. Né? Então, esse profeta,
Além de profeta, como eu disse, ele era um historiador também. E ele organizou esses registros de profetas que viveram antes dele e de mais ou menos a 400 anos antes de Cristo a 600 anos depois de Jesus Cristo, né? Na verdade, invertido, a 600 anos antes de Jesus Cristo e 400 anos depois. E aí ele registrou essas histórias de pessoas que ouviram a voz de Deus, né? Nas mais variadas experiências. E por isso o livro levou o nome de O Livro de Mormon, né? Por conta desse registro. Mas Mormon, aliás, deixa eu falar uma coisa que é bem interessante. Foi um apelido que foi dado pra gente por conta dessa história que eu contei aqui, lá. E ele é um apelido que foi usado de maneira pejorativa contra a igreja. Então quando vocês escutarem falar, os Mormons ali e tal, é possível que a pessoa talvez não conheça e tá tudo bem, né? Ou ela tá usando de forma pejorativa, porque é como um apelido jocoso que os cristãos dos primeiros séculos tinham apelidos também, como chamava eles de seita, né? Você vê lá em Atos 24, 5, chama o apóstolo Paulo da seita dos nazarenos, né? Então, sempre tem um apelido jocoso em algum momento com os cristãos, e já aconteceu com a gente também, né? E por isso a gente prefere ser chamado de membros de Igreja de Jesus Cristo ou Santo dos Últimos Dias, mas pode falar também. Então, quando a gente encontrar alguém, então não é Mormon, e sim Santos dos Últimos Dias ou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso, também. Ou só membro de Igreja de Jesus Cristo também. Perfeito. O nome, né? A Igreja de Jesus Cristo eu até entendo, né? O nome, né? De Jesus Cristo. Uhum. E por que dos Santos dos Últimos Dias? Excelente pergunta. Santos eram o nome dos cristãos que viviam com Jesus Cristo. E aí, para diferenciar só como nós estamos nos últimos dias, assim a gente crê, né? Como diz em Apocalipse, os santos dos últimos dias somos nós que estamos nos últimos dias e que fazemos parte do rebanho de Cristo, basicamente. Né? Então, é mais para diferenciar mesmo, ou você saber qual que é qual. Lá. São pessoas em períodos diferentes da história, mas que vivem o mesmo ensinamento de Jesus Cristo. Uma coisa, Vitor, o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas por que eu ouço muito falar, mas os Mormons não acreditam em Jesus? Por que eles falam? Aí eu até falo, mas o nome da igreja é Jesus Cristo. E fala que não acredita. Não acredita? Como assim, né? Por que faz isso? Então, isso daí tem duas coisas, né? Uma, como eu te disse, é o desconhecimento, às vezes, das pessoas, mas ele é motivado, muitas vezes, por uma propaganda negativa da igreja. Às vezes, por um motivo muito triste, líderes religiosos, eles querem arrebanhar fiéis para suas denominações de um jeito negativo, né? Então ele fala mal da outra igreja. Isso não é só contra a nossa igreja, né? Então, às vezes católico vai brigar com o evangélico vai brigar com o evangélico, né? Que tem a divisão entre os arminianos e os calvinistas. Aí, vai ter assembleando brigando com o batista, você vai ver isso daí em geral. E, por muito tempo, foi alimentada essa propaganda, né? Os Mormons, aquele pessoal que acredita no outro livro, né? Que não é bíblico e tal. E, assim, indo até pra coisas terríveis. Não, isso daí é até o mais leve, né? Pra se ter uma ideia, por exemplo, os missionários são jovens de 18 a 26 anos, mais ou menos, 25, que estão na rua, são as pessoas mais dóceis e mais amáveis que você vai ver na vida, né? E normalmente vocês vão ver eles de blusa branca na rua, gravata, plaquetinha, e os rapazes, né, e as moças com vestido e plaquetinha. Qualquer um que conversar com os missionários, aliás, eu falo pra você, fala com os missionários, né, tem o site Vinde a Cristo, conversa com eles, e você vai ver que é um povo de conversa doce, que traz bênçãos pra sua vida. E aí, o que acontece? Uma senhora no interior do Piauí foi dizer num grupo de WhatsApp que esses missionários raptam crianças na porta das pessoas. Isso é crime, aliás, né, porque você tá imputando aí um falso testemunho, né? E além disso, é uma difamação terrível e que qualquer evangélico que é estudado sabe que não é assim, né? Que isso não se faz. Até porque seria um crime, né? Sim. Então, e é esse tipo de difamação que contribui negativamente, inclusive, pro povo da outra religião. Porque quando a pessoa tira a limpa a história, sabe que é mentira. E quando descobre que é mentira, vai falar, aquela pessoa me contou mentira. Então, pra você ver, essa história dessa senhora se espalhou pelo interior do Piauí todo.
Os missionários tiveram aqui na TV desmentir. E, infelizmente, a propaganda negativa, ela acontece. E aí pega, né? Mas o nome Mormon é o nome de um homem muito bom, mas o nome de mais foco na nossa religião é o nome de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente quer ser chamado, né, de Igreja de Jesus Cristo. Você falou missionário. O que seria missionário? Assim, é todo mundo da igreja? Como que é? Todo mundo é um missionário, mas esses que eu estava me referindo são os missionários de tempo integral. E nós cremos que eles são representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, eles vêm de maneira preparada para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas e aproximar elas de Jesus Cristo. Tá? Então, são rapazes assim muito especiais. Qualquer pessoa pode ter contato com eles, que vai ser muito feliz. Eu fui muito feliz depois que eu tive contato com os missionários, né? Eles que me apresentaram a igreja. Então, é basicamente isso. Mas a gente crê que todo membro da igreja é um missionário, que ele pode falar do evangelho. Como eu tô falando aqui com vocês, né? Eu servi uma missão também, de 2012 a 2014, em Santa Catarina. Para os homens são 2 anos, para mulheres 1 ano e meio, tá? E foi um tempo que mudou a minha vida, assim, para sempre. Ali foi a experiência onde eu mais me senti próximo das pessoas mesmo. Mais eu vi a dificuldade delas, mais eu senti que eu podia ajudar as pessoas ali. Foi uma bênção muito grande. Ah, legal. Ter servido legal. missão. Uma dúvida. Você mencionou que tem um profeta hoje, né? Sim. Mas você diz assim, um profeta que nem antigamente, Moisés, Noé... Isso. Com a mesma autoridade que eles tinham, nós cremos em algo chamado sacerdócio, que é o poder e a autoridade de Deus dada ao homem. E o profeta, ele é um porta-voz de Deus na Terra. Então, nesse mesmo jeito, a gente crê nesse sentido de ser porta-voz, a gente crê que existem profetas hoje, né? Não com menos autoridade que isso. Claro, a vestimenta não é igual, né? O profeta Russell Emerson não tá de cajado e... Não tem aquela barbinha, não tem a barbinha, cabelão e tal. E não sei se ele já dividiu o mar por aí também, né? Nas praias aqui da Baixada. Mas com o mesmo poder e a mesma autoridade dos profetas bíblicos. Tá legal. Qual a estrutura organizacional, assim, da igreja? Bacana. Então, a estrutura é... Já que você falou de profeta, né? Então tem que... segue a estrutura. Como é que funciona, né? Então, a igreja tem profeta, apóstolos, né? Que são 12. O profeta, ele tem 2 conselheiros também, né? E tem os 70, que a gente chama, né? Que é o Fórum dos 70, que são líderes gerais da igreja também. E eles estão espalhados pelo mundo. E aí tem mais... A estrutura é bem longa, assim, né? Se for descrever, eu vou até demorar um pouquinho. Mas tem os 70 locais. Para eu ir para outra ponta, cada unidade da igreja tem o bispo, né? Que ele é o líder espiritual da ala. Então, ele guia o povo ali numa unidade local, num bairro ou num conjunto de bairros, né? E cada igreja nossa, nós chamamos de capela, né? Então, e aí você pode dividir por alas ali, que às vezes na mesma capela funciona 2 grupos distintos, né, de bairros diferentes ali. E um conjunto de alas seria a estaca. Então eu fui de uma quase derrubei aqui. Uhum. Eu fui de uma ponta até outra. Profeta, e aí quem tá na linha de frente ali mesmo seria o bispo, tá? Que guia ali os bairros, vamos dizer assim, pra ser mais simples. E aí a estaca é o conjunto de bairros. Então basicamente é isso. Não sei se deu pra pegar muito aí. Assim, Bastante coisa. Depois do apóstolo, vai ter os 12? Então, tem os apóstolos, aí depois... Os apóstolos são 12, né? Depois são 12 que nem 12 época igual... de Cristo. Isso, exatamente. Isso que eu queria entender. Igual na época de Cristo, são 12... E aí tem os 70 depois. E que a própria Bíblia vai mencionar eles também, né? Esse 70 são 70, é isso? Isso. É isso aí. Entendi. Você tem bastante gente. É bastante. Porque o mundo é grande, né? Então tem que ter liderança. Tem uma pergunta aí, Guilherme? Perfeito. E como são escolhidos os líderes? Por Deus. Simples e direto. É por Deus. Então não é ninguém que se proclama, eu sou líder e agora eu vou dominar, né, essa bagunça toda aqui. Não é nada bagunçado, é tudo muito organizado. Então, nós acreditamos que Deus, ele revela tudo na igreja, inclusive a liderança, né? É claro que você vai ter que ter a cooperação humana ali, né? Então, tem todo um processo para as mais variadas pessoas,
Mas tanto os profetas como apóstolos são chamados por Deus ali, né? E Então não tem votação? não tem votação. Não tem votação. Ali, uma curiosidade, algumas igrejas, por exemplo, as igrejas protestantes têm votação, né? Quando um pastor ele vai ser escolhido, existe a votação ali, tem uma assembleia, ou tem outros termos agora que eu não me recordo bem. Mas na Igreja de Jesus Cristo, não. Nós acreditamos que é através de inspiração. Não tem nenhuma eleição, 3/4, né? Enfim, cada denominação vai ter um jeito Não tem diferente, comitê, né? nada. Não. Tem comitê para decidir as coisas da unidade, do bairro ali. Então, o bispo ele não lidera sozinho, né? Ele não é um chefão ali, né? Só ele que manda. Mas existe toda uma supervisão, né? Porque a gente sabe que as pessoas elas precisam de ajuda, né? Tanto para a parte de segurança da própria igreja quanto de segurança da própria pessoa. Né? Então, por exemplo, se você for falar da parte financeira da igreja, existe todo um comitê de análise. Anualmente, nas conferências gerais que nós temos, né? Que são reuniões gerais para o mundo inteiro, é falado a respeito das finanças da igreja. A unidade também tem reuniões ali para se discutir as coisas de finanças da igreja. Então tem todo um sistema para poder estar apurando tudo certinho. E pode ter certeza, a igreja é muito rígida com essa questão. Você falou em finança, então, mas assim, para definir, claro, cuidar da finança, mas tem salário, essas coisas assim? Não. Não, são totalmente voluntários, né? O que acontece? A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela chega de graça para as pessoas. A igreja, ela vai ter outros corpos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você tem universidade, você tem sistema de educação. Aí sim, essas pessoas elas vão ser remuneradas, né? Mas um bispo, por exemplo, ele não recebe nada. Ele tem o trabalho dele e ele... Ele não pode ficar só como bispo, então. Isso, ele tem ele não fica só como bispo. Tem que trabalhar, que senão... Tem que trabalhar. Não paga as contas. Exatamente. Vixe, conheço bispo que é marceneiro, tem bispo que é encanador, tem de tudo que você imaginar. Das profissões mais simples até as mais sofisticadas. Aí, Guilherme. Então são desses outros pontos, que nem universidades, coisas do tipo, que se arrecadam, tipo, que se mantém a parada. Então, nessas universidades, o professor ali, ele tem um salário, né? Uhum. A gente, por exemplo, a gente tem um sistema educacional de ensino. E ali os diretores do instituto, eles têm um salário, porque eles dedicam, o trabalho deles, ele é integral, né? Então, ele ensina semanalmente ali os... Eles ficam como professores mesmo. Isso, tem um grupo de alunos ali e tudo, e é um curso mais robusto, assim, né, de ensino da igreja. Mas, tipo assim, no caso, de onde é que vem a fonte de renda que mantém a igreja em si? Boa pergunta. Então, nós como os profetas bíblicos acreditamos no dízimo, né? Então, o dízimo, ele é falado na palavra de Deus, né, em Malaquias, e todo membro da igreja, ele contribui com 10%, né? Além disso, a igreja, ela, assim como numa sociedade que a gente vive, né, de mercado e tudo, ela tem investimentos também, que ela faz para que ela seja autossuficiente. Então a gente acredita que tanto a igreja quanto o indivíduo da igreja, ele precisa conseguir pagar suas contas, tá? Ele precisa ter um trabalho, e a igreja da mesma maneira. Então, a igreja ela gera conta de luz, gera conta de água, tem os prédios, né, da igreja, você vai ver, são prédios muito bonitos. E aí, além dessa contribuição dos membros, tem a questão do investimento também, né? Então, aí vai para várias partes aí de investimento, né, que tem. Pra você ser considerado um membro, qual que precisa? Você precisa ser batizado. Tá? Nós acreditamos, na nossa teologia, que todo mundo é filho de Deus. Então, isso é muito legal, tá? E que é mais um ponto que eu gosto de comparar, que eu gosto muito de religiões, não sei se vocês já perceberam. Outras teologias consideram diferente. Eles consideram que só se você fizer parte daquela igreja você é filho de Deus. Mas pra gente não, todo mundo é filho de Deus. Só que quando você se batiza, você se torna filho do convênio, né? Então você faz parte da igreja de Cristo. Mas a humanidade toda é filha de Deus, mas para você ser membro da igreja você precisa ser batizado, e aí você precisa conhecer os missionários também, eles vão te ensinar tudo que é necessário a respeito da igreja, né? Aliás, de novo, conheça os missionários, conversa com eles, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Mas igual, por exemplo, você falou que se eu quiser, você vai.
alguém que não é mórmon ou não é da Igreja de Jesus Cristo quer ser batizado hoje, por exemplo, conheceu hoje ou viu o podcast hoje, eu quero ser batizado. Pode ser batizado no mesmo dia, sim? Não pode. Então, por quê? Como Cristo ensinou, né, cada coisa tem o seu degrau, né? Você tem um progresso ali que precisa ser seguido. E o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa conhecer os missionários, que eles vão indicar tudo que a pessoa precisa saber. Tá? Então, ela vai aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a respeito do ministério dele, vai aprender sobre a história de Joseph Smith também, né? As escrituras, o que é o livro de Mormon, a respeito da Bíblia também. Outra coisa que a gente tem que é a palavra de sabedoria. Tá? Então, quando a pessoa ela souber ali o suficiente, né, para ser batizada, aí ela vai receber um convite, né? E se for o desejo dela, vai ser uma bênção muito grande, né? E, aliás, uma coisa muito legal da igreja é que todo local que ela tá, isso é independente para membro ou para quem não é membro, ela contribui com a sociedade. Então, por exemplo, tem curso de inglês nessas aulas que a gente tá falando aqui, né? Na unidade que tem ali o bispo cuidando. Tem curso de resiliência emocional. Você tem curso de autossuficiência. Mas tem custo esses cursos Não, aí? Tudo gratuito. Tudo na faixa, né? Como o pessoal fala. Só chegar lá, conversar com o pessoal, né? Ver aonde tá acontecendo ali na sua região e participar. Né? Eu conheço até a unidade que tem aula de capoeira, pra você ter uma ideia. Então a gente entende que é muito importante participar da sociedade. E quando a gente cuida da sociedade, a gente tá fazendo o que Cristo pediu. Isso é legal. Tem um projeto, né? Mãos que ajudam, né? Tem. Esse é um projeto maravilhoso da igreja, incrível, né? Onde a gente participa ativamente de uma necessidade local. Então, na região de Praia Grande, até o Rodolfo estava participando lá com a gente também, né? Que foi convidado. Sim. O Jean tava lá também, tava pelo Rotary. Eu tava pelo Rotary. Sim, sim. Então, a gente convida assim, o pessoal de todo lado, né? De banco, né? De tudo. Todas as organizações da sociedade. Por quê? A praia tava com muito lixo. E aí os membros da igreja foram lá catar esse lixo aí, né? Da praia pra ficar um pouquinho mais limpo. Né? Então, é uma coisa simples, né? Mas que você junta ali um tanto de gente, o pessoal vai e cata tudo ali e você já deixa mais limpo. Né? Então, a gente tá sempre procurando o que fazer. Às vezes, a gente procura o que fazer e não aparece, porque você depende dos órgãos públicos, né? Tudo. E a gente fica, nossa, o que a gente pode fazer? A gente quer ajudar. Então, se você souber aí, né, de alguma coisa que precisa no seu município, procure os membros da Igreja de Jesus Cristo, que eles vão poder te direcionar aí. E a gente vai poder estar sendo uma força. Pinturas também, né? Tudo. Pintura, pintura de escola. Teve Mãos que Ajudam em Santos, que foi uma pintura de várias escolas, assim. Eu vi, acho que foi esse mês, né? Fizeram isso, eu tava vendo. Foi recente. Eu vi no Instagram. Pintaram toda uma escola, foi legal o negócio. Sim. Então, tem tantos que às vezes a gente nem consegue acompanhar tudo, né? Mas muitos acontece isso daí, né? Pintura de escola, reforma de carteira, né? A cadeira ali do aluno, tudo também tem bastante. Teve até uma vez que a gente tava vendo a possibilidade de colocar ar-condicionado nas escolas, né? Nossa. Porque precisava ali numa região e a gente tava verificando essa possibilidade aí. Se quiser colocar lá em casa, lá. Esse calor aqui é bom, né? Ô, Vitor, você mencionou sobre palavra de sabedoria. Sim. O que seria? A palavra de sabedoria, ela é uma lei de saúde, tá? Que foi dada por profetas para nós também. Então, a gente crê que Deus ele se preocupa com o nosso corpo e se preocupa com a nossa saúde. Tá? Então, ele quer ver a gente saudável. Então, a palavra de sabedoria basicamente é você não ingerir a bebida alcoólica, drogas ilícitas, tabaco, alguns tipos de chá, né? Chá preto, o chá verde também, né? E o café, que talvez seja o ponto mais polêmico aqui, né? Que o brasileiro tá acostumado com o café, né? E ainda mais em Santos. Ainda mais em Santos, né? É verdade, né? Tem a bolsa do café, né? E tudo. Então, nós acreditamos que determinadas substâncias fazem mal ao corpo, né? E, assim, principalmente no ponto do café, vai ser uma discussão muito grande. Você vai ver especialista que fala bem do café, outros vão falar mal.
mas a gente acredita que cada coisa está em determinada esfera, né? Então, aquilo que Deus fala pra gente, a gente procura seguir, né? A gente vai ser abençoado por isso, mas a gente também considera os estudos e tudo, né? Mas tá numa esfera menor aí pra gente. E o que eu posso dizer é que eu conheço muita gente que deixou o café e se sentiu muito abençoado por isso, né? Conheço gente que fala que tomou café por muito tempo, aí quando foi parar sentiu uma dor de cabeça terrível, e aí... mas depois que suportou um tempo, parou e aquilo ali fez um bem danado, né? Fez bem pro estômago e tudo. E só pra deixar claro, aqui não é nenhuma militância contra o café, né? Essa não é a nossa postura da igreja. A gente ensina pras pessoas e se elas quiserem seguir e sentir que forem abençoadas, tá tudo ok. Mas, por exemplo, se tivesse um cafezinho aí, nem chegado no tapa, né? Teve uma época que a gente tava sendo patrocinado por um pessoal do café. Né? Que massa o café, não, fica tranquilo. Consigo ver um café e não reagir negativamente a ele, assim, né? Mas você quer um cafezinho? Não, obrigado. Ó, a água tava boa aqui, que eu também. Você sabe que essa brincadeira é normal, né? Né? Eu sou membro da igreja, aí tem um tio que ele sempre fala, vai um cafezinho aí, sobrinho. Ele tira uma onda com você. Mas a gente leva de boa, não tem problema não. Me fala uma coisa, eu sei que tem denominações que tem, às vezes, os membros, né? Eles têm alguns hábitos, costumes diferentes, né? Do normal, do que a gente vê hoje. Os membros da Igreja de Jesus Cristo têm algum hábito, costume diferente? Olha, essa é uma boa pergunta. Um dos hábitos que pode ser diferente, não de todos, né? Nós vamos à igreja domingo, né? Muitas religiões vão também, mas algumas não, como os adventistas, por exemplo, né? Eles vão aos sábados. A palavra de sabedoria é um hábito diferente, né? Nosso, talvez um hábito você se refere a um hábito religioso ou social? Costume, no geral social, também, social, cara, às a gente vezes. é normal, velho. Eu gosto de futebol, né? Sou santista. Abrir ser santos dos últimos dias? Então, a Bíblia até fala, né? Ser de santos. Né? Bom, brincadeira, né, cara? Conhecendo um pouco mais o pessoal, uma parada que eu achei um pouco diferente é o que você citou, né? De sair em missão e coisas do tipo. Então, tipo, como é que funciona isso? Então, ó, a missão, ela é o seguinte, né? São jovens de 18 a 25 anos e pros homens é um mandamento, né? Nós acreditamos que todo o membro rapaz deve servir uma missão na igreja e pras mulheres é opcional, né? Mas ela vai ser muito abençoada se puder servir também. E aí você se prepara, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente, resumidamente falando assim, né? E aí a missão ela é uma experiência única, assim. Tanto do início dela pro final, é uma coisa que muda a sua vida pra sempre. É onde você conhece o mais íntimo das pessoas, né, ali. E é uma coisa que você vive, assim, naquele momento ali específico, né? Então aí é muito bom. Você vê uma pessoa que não tinha nada ou pouco de Jesus Cristo, ela mudando, assim, totalmente, né? Eu lembro de um caso, na missão que eu servi em Santa Catarina, de um homem que ele agredia a esposa, muito ruim, né? Uma coisa terrível. E a primeira cena que a gente viu quando chegou na casa dele foi ele sentando em cima do cachorro dele. Ele era um homem bem pesado, assim. Ele sentou em cima do cachorro e aí ele foi puxando o cachorro assim, sem levantar. Então você imagina o quanto que o cachorro tava gritando. É terrível. Nossa. E aí a gente já ficou, né? A gente vai falar pra esse cara aí, né? E o curioso é que, assim, eu sei que é difícil imaginar que pessoas podem mudar, mas esse homem virou uma das pessoas mais dóceis que a gente conheceu ali. Porque ele começou a ouvir o evangelho, ele começou a seguir o que a gente falava, né? Se arrependeu das coisas erradas que ele fazia e se tornou um membro da igreja, né? Casou, começou a tratar melhor a esposa dele, né? Os filhos e tudo mais. E mudou mesmo, as pessoas podem mudar. Eu sei que na sociedade é difícil entender que as pessoas mudam, né? A gente vê a pessoa ali fazendo algo muito errado e congela aquela imagem da pessoa. Mas Cristo é mudança. Uma vez que você tá com Cristo, você muda pra sempre. Tá? Então, essa é uma das bênçãos da missão. Servir uma missão. E você que escolhe pra onde vai na missão? Isso eu ia perguntar. Não. Mais uma vez, na igreja é revelação, né? Então, Deus fala pra onde você tem que ir e você vai ali.
Então, E vive como, assim? Porque é o tempo todo, né? é de tempo integral. A igreja, ela administra um dinheiro ali, te dá, né, pra você poder comprar as coisas básicas. Não é muita coisa, é bem modesto, né? Hoje em dia até um pouquinho mais. Mas, basicamente, é a própria pessoa que paga a sua missão, ela custeia, né, pra poder servir. Então, a pessoa custeia ali a sua missão e a igreja vai administrando esse dinheiro depois e vai dando pra pessoa pra ela ir usando ali mês a mês, né? Então, E uma coisa que tá um pouquinho em mudança, mas ainda tem, é que os missionários, eles almoçam na casa das pessoas. Pode ser uma preocupação, né? Onde é que eles comem, né? Então, eles comem na casa das pessoas, dos membros da igreja. Então, não é hoje em dia, não é como é que eu posso dizer? Não é um cronograma, tá? Mas é um privilégio que os membros têm de poder alimentar os missionários, tá? Então, basicamente, roupa é com esse dinheiro que eu falei, né? Não é um salário, né? Eu acho que o salário é um termo ruim, mas esse custeio que eles recebem, né? A mesada deles. E comida na casa dos membros, normalmente, ou eles mesmo têm condições de comprar ali a comida e fazer pra eles. E Né? estadia. Estadia é a igreja também, do mesmo jeito. Mas dá pra ficar o resto da vida, assim, como missionário? Não dá. Fica só um tempo ali, Fazer né? missão pelo resto da vida. 2 anos. Até Aí- porque a pessoa, a gente da igreja quer que ela case também, né? Aliás, um beijo pra minha esposa aí, que vai estar acompanhando. Te amo, vida. Ela fica comentando. Você sempre fica me comentando aí no lugar que você vai. Eu sou envergonhada, você fica falando de mim. Aí de novo eu tô falando, né? Oi. Andressa. Oi, Andressa, tudo bom? Ela sempre fala isso aí. Mas, até esqueci o que eu ia falar. Falei da minha esposa. Então, não dá pra viver a vida inteira como missionário, né? Mas você tem um período específico ali e a gente quer que, o jovem ele vai voltar, vai estudar, aí vai casar, né? Vai namorar, vai seguir a vida dele ali, né? Então, a vida da igreja não é só a missão. Ele vai Dá fazer continuidade, né? dá continuidade. Importante, Vai abrir empresa, vai fazer podcast também, né? Vai fazer tudo. Vitor, e como os ensinamentos da igreja influenciam, assim, no dia a dia, assim, das pessoas? Olha, totalmente. Eu acredito que qualquer boa igreja, ela modifica a pessoa por completo. Né? Eu não... Por ser membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, a gente tem uma visão muito cooperativa com as outras religiões. Tá? Então, mas falando especificamente da Igreja de Jesus Cristo, eu era ateu antes de ser da igreja, pra você ter uma ideia. Não acreditava em Deus. Deus pra mim era só uma abstração, um amigo imaginário, né? Era daqueles bem militante ferrenho. E aí, quando eu conheci os missionários e o evangelho entrou na minha vida, mudou assim completamente, mas de cabo a rabo. No seguinte sentido. Antes eu achava que a vida acabava. Se só ia ser comida ali pelos vermes, né? Acabou. Hoje eu entendo que existe uma perspectiva eterna, né? Que tem uma vida após essa. Então, quando você tem essa dimensão e essa perspectiva, você muda tudo, tá? Você entende que existe um propósito em você ser melhor. Quando você não tem Deus, o bem ele é muito relativo, né? O que não faz diferença pra pessoa, né? Exato, exato. Uhum. Você não tem o ethos, né? Falando um pouquinho de filosofia, você não tem o logos, que arruma tudo e dá a ordem nas coisas e define o que é bem e o que é mal. Qualquer coisa vai ser bem e mal. Vai ser de acordo com as convenções sociais. Né? Então, não sei quais palavras eu posso falar aqui que pode dar problema nas redes sociais, mas um pensamento muito ruim, né, que aconteceu lá na Alemanha, que vocês devem imaginar qual que é, para aquele povo daquele período, era algo que era bom lá e que fez muito mal pro povo judeu, para todos eles. Sim. Pro nosso tempo, a gente já enxerga que aquilo é ruim, que é terrível, né? Então, quando você tem o Evangelho de Jesus Cristo, as coisas não ficam mudando assim. É certo e errado. Então, você tem um direcionamento do que é correto. Por mais que naquele tempo as pessoas sejam entorpecidas por aquela visão que é errada, né? Mas quando você tem Deus, você sabe o que é o certo. Tá? Então, assim, tem uma série de coisas. Questão de como você enxerga o próximo também, né?
o amor ao próximo, né? Porque, vê, na própria filosofia vai se falar de um negócio chamado a episteme, né, e a doxa. Então, quanto mais a gente conhece sobre algo, mais o temor vai saindo, né? A doxa, ela é a opinião. Então, quando você desconhece um assunto, você fica numa confusão, né? Vamos dizer assim. Você fica desconfiado. Falou? A doxa. Por isso que fala paradoxo, será? Não tem a ver ou não? Não tem a ver. Não. Acho que nesse caso não é parecido, né, ali. Uhum. Mas a doxa, ela traduzindo assim, seria a opinião. Então, na filosofia tem uma história de um filósofo chamado Tales de Mileto. Diz o seguinte: diz que ele estava caminhando ali na rua, né? Ele estava maravilhado com o céu. Ele falava: nossa, o que é o céu? Como é que se formam as nuvens, né? O que é isso? Essa beleza toda. Ele estava maravilhado e sem saber. Então, isso daí é o estado da doxa. Conforme ele foi andando, ele cai num buraco. E aí uma jovem passa e fala: nossa, mas você é muito burro, né? Usando meu linguajar aqui. Você caiu aí nesse buraco aí, você não olha pra frente, né? E fica maravilhado aí. Então esse é o estado da doxa. Quando você vai caminhando pra episteme e tem o conhecimento, você fica mais seguro. O evangelho de Jesus Cristo é isso, ele te deixa seguro. Até o livro de Mormon vai falar que o evangelho ele é como uma âncora, né? A âncora da segurança pro barco. Então, uma das mudanças significativas é que você tem a certeza de um futuro definido quando você tá com Deus. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Entendi. Isso que muda. E o que a igreja fala, assim, sobre a família? Olha, ela fala muita coisa, mas que a família é a unidade social mais importante que a gente tem aqui na Terra, tá? A família, ela é o que a gente tem de mais importante que a gente pode preservar aqui. Ela quer que todo mundo tenha uma família, né? Para os mais jovens, quer que vocês se casem, né? E constituam uma família ali, porque é lá que você vai viver experiências de amor que você não vai conseguir viver em outro lugar, né? Então, e outra, uma sociedade com famílias, ela é uma sociedade mais forte também, né? Tem coisa que não anda sem a família, não tem jeito. Então, talvez muitos problemas que a gente está enfrentando hoje é falta da família, né? Uma família direita que preserva por aquilo que Cristo ensina, né? Então, e outra coisa interessante da igreja, que é mais interessante ainda, é que nós queremos que as famílias elas vão ser eternas, tá? Que não vai ficar só para essa vida aqui. Talvez quem pensa que a família é briga, né? O irmão briga com o outro lá, o pai discutindo com a mãe, aí talvez nossa, vai ser eterna a família, né? Essa bagunça toda. Mas lembra que depois dessa vida com Cristo, tudo que é de ruim vai ser resolvido. A nossa sabedoria vai aumentar, nosso conhecimento vai aumentar e as relações elas vão ser melhores. Então, se a sua família não é perfeita nesse momento, fique em paz. Como Cristo diz lá em Apocalipse 21:5, ele vai enxugar todas as lágrimas de todo mundo aí e vai ficar tudo tranquilo. E lá a sua família vai ser feliz. Então, basicamente isso. Tem esperança. Sobre a família, parece que a igreja incentiva a ter noites familiares também, é isso? Isso. As noites familiares são, assim, motivo de muita felicidade pra gente, né? Que é um momento que a gente junta a família, fala de Deus por um momento, e depois tem jogos de diversão, brincadeira, né, entre pais e filhos ali. E assim, às vezes a nossa vida é corrida pra caramba, né? Vocês sabem, vocês têm trabalho e tudo. E não tem aquele momento de parar e cuidar da família. A noite familiar, ela te indica pra isso daí. Pra você parar, cuidar da sua família, né? Olhar o que precisa ser arrumado, né? Às vezes o filho tá com uma dificuldade que ele não vai falar em outros momentos, mas na noite familiar ele fala. E aí a igreja, ela tem esse programa, né? De unir as famílias. Normalmente as famílias fazem as segundas-feiras à noite, mas pode acontecer em outros dias também, sem problema nenhum. Muitos fazem no domingo também, né? Mas a ideia é unir a família porque fora da família tem muito motivo pra chorar, né? Como a gente falou da escritura. E ali é pra ser o refúgio, porto seguro de todo mundo ali da família, né? Então, mais uma vez, como a gente disse, talvez você que tá em casa acompanhando, às vezes a família não é perfeita, às vezes acontece coisa ruim, né? E ter o evangelho na tua vida
é ter as ferramentas para você melhorar a sua família, ou, se você não conseguir fazer muita coisa, você constitui a tua própria família e abençoar ela, né? Porque uma vez que você constitui ela, você vai ter toda a liberdade para compartilhar a doutrina de Cristo para eles, né? Ô Victor, eu tava vendo, né, o livro de Mormon, tava até lendo de novo, né, eu leio o livro de Mormon na sua camiseta. Assim, a Bíblia é um livro maravilhoso, é muito bom ser lido mesmo, né? Eu acredito muito nisso. Acho que a maioria das pessoas acredita nisso. Por que se a Bíblia é muito boa, por que tem que ler o livro de Mormon também? Excelente pergunta, Rudolf. Ó, a Bíblia, ela vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:21 o seguinte: examinai tudo, retém o que é bom. Então, o próprio conselho bíblico é examinar tudo que a gente conhece. Então, uma vez que o livro de Mormon é apresentado pra gente, a gente pode examinar ele, né? E quando a gente lê o livro de Mormon, como fala aqui, né, na camisa, a gente vai ver que ele é um livro maravilhoso e que ele conta, primeiro, relatos de cristãos que viveram nas Américas, né? De 600 a.C. a 400 depois. Histórias, assim, que edificam a nossa fé, que aumentam a nossa esperança em Jesus Cristo. E também vai dar detalhes de coisas que a gente ainda não sabe, né? Não sabia, não tendo o livro de Mormon. Uma vez que a gente tem ele, a gente passa a saber. Uma delas, por exemplo, é que Jesus Cristo visitou as Américas também, comprovando que ele não só ama o povo judeu ali, né? O povo do Oriente Médio, mas ele ama o povo das Américas também. Então, ele ministrou aqui. Então fala de Cristo também, não? Fala principalmente de Cristo. O foco total, todo a letra que tá no livro de Mormon vai apontar para Cristo. Tá? Isso é legal. Seja nas histórias negativas, falando do que não fazer, do que não ser como Cristo, tanto nas positivas vai apontar para Jesus Cristo ali. Basicamente. Então, todos que escreveram lá no livro de Mormon começaram na América, é isso? Então, a história começa assim. A Leí, né, que é um dos profetas do livro de Mormon, ele vivia em Jerusalém por volta ali do tempo de Nabucodonosor. E aí existia a profecia de que Jerusalém ali tava se perdendo, né? E coisas ruins iam acontecer muito. Então, Deus manda Leí construir um barco, basicamente. Na verdade, é Nef, né, que vai fazer. Mas ele pega a sua família e manda para as Américas através de um barco. Tá? E aí tem toda uma história que eu incentivo a todo mundo ler. Tá? E então ele começa lá no Oriente Médio, tá? E vai para as Américas, para uma terra prometida. Assim como a Bíblia falou muitas vezes sobre terra prometida, as Américas era uma terra prometida para esse povo. Agora que eu penso assim, é como se fosse Moisés, então. Moisés pode ser, na Bíblia atravessando o deserto. Sim. E Aliás, seria atravessando o mar pra chegar nas Américas. Isso. Acho que não abrindo o mar todo. Não abriu, ele não chegou a abrir. Não falei abrir, mas falei... Como ele tinha um barco, né, não precisou abrir. Né? É isso. Mas a família de Leí também passa pelo deserto, né, e tudo, tem uma história assim. Mas é basicamente simples, é um profeta, é isso, ele guia o povo na onde tiver que guiar, tá? E isso acontece também, outra curiosidade, no tempo de Joseph Smith, tá? Então, a igreja restaurada, ela começa ali próxima a Nova York, tá? E aí, por conta da perseguição aos santos dos últimos dias, né, os membros da Igreja de Jesus Cristo, ela vai sendo empurrada até o estado de Utah. Você pega os Estados Unidos ali, a igreja tá no ponto direito do mapa, ela vai sendo empurrada assim até o oeste ali, né, que é onde fica Utah. E a vida deles ali era de caminhar muito, né? Hoje a gente tem um conforto danado, né? Tem carro, tem avião, né? Não se cansa tanto, mas a época deles ali foi difícil. Mais difícil, né? Foi trabalhosa. Vitor, uma pergunta, até na foto que a gente tinha aí, ó, pode colocar aí, Guilherme? Tem uma foto que o pessoal fez uma montagem que tem um prédio muito bonito, né, atrás de você. O que seria? Olha, esse daí é o templo, né? Eu não saberia identificar qual templo é esse especificamente, mas os templos ele tem importância igual, né? Que é onde nós fazemos convênios com Deus. Então, assim como Deus ele fazia convênios com o povo no Velho Testamento, né? E no Novo também você vai ver convênio, né? Que Jesus Cristo faz. Os templos, eles são locais que a gente faz convênios com Deus. Então, Você tinha falado capela, é diferente, então. Isso. O templo é diferente. É diferente, é.
ele é um local onde é o local mais próximo de Deus que a gente tem na Terra. É um templo dele. Então, lá a gente pode... Lembra quando eu falei sobre famílias eternas? Então, é lá que a gente faz esse convênio de unir a família por toda a eternidade. Tá? Lá também acontece o selamento, que é diferente de casamento. Então, um casal da Igreja de Jesus Cristo, ele casa no civil, aqui no Brasil, né? E ele tem o selamento dentro do templo, que é um casamento para toda a eternidade também. Então, quem é casado aí e selado, vai ser selado com a sua esposa por toda a eternidade. Né? Legal, isso é Então, muito bom. Qualquer pessoa pode entrar no templo? Ó, qualquer pessoa pode entrar no templo, a gente tem o centro de visitantes, né? A pessoa pode ir lá e tudo, mas determinadas experiências que você tem no templo exigem um tempo de preparação, tá? Então, a gente vê que, mais uma vez me referindo ao Velho Testamento, porque tinham muitos templos, né, no Velho Testamento, o sacerdote, ele tinha uma preparação para entrar no lugar santo e no santíssimo, tá? Do mesmo jeito existe uma preparação, mas qualquer pessoa que desejar pode entrar, tá? Basta ela se preparar que ela pode Vai poder entrar no tempo. participar do... E na que acontece no capela, templo. todo mundo pode entrar? Na capela exige uma preparação menor e qualquer pessoa pode entrar ali, tranquilamente, lá. Para conhecer as nossas reuniões, né? A reunião que a gente tem lá nas capelas são as reuniões sacramentais, né? Onde a gente partilha o sangue e o corpo de Jesus Cristo, né? Que é simbolizado no pão e na água. E isso é o que mais acontece de importante. Né? E as nossas reuniões são aos domingos. Alguns lugares vão ser às 9, entre 9 e 11 horas ali, você vai ter a reunião, dependendo de onde você morar. Né? Aos domingos. Aos domingos. Durante a isso. semana... Durante a semana tem futebol, onde tem quadra, né? O pessoal joga bola. Tem os cursos, né, de inglês, tudo. Aí vai variar muito, assim, né? Tem, às vezes, curso de crochê, dependendo da unidade que você tá. Jogo de botão, dama, tem de tudo, né? A gente jogando jogo de tabuleiro. Aí eu vi um Senhor dos Anéis aqui, né? Que tava aqui antes. Tem lá do também. Jean Filho, lá. Tá lá. Já mostrou, já jogos dele. Tá lá, sempre. Isso aí. Legal. Mas igual, você falou que tem jogos, tem crochê, tem várias coisas lá, né? Aí, Guilherme, aula de crochê lá, Guilherme. Você curte? O Guilherme faz. O Guilherme tava... Legal, pô. Você fazer um cachecol maravilhoso. Cachecol. Você conseguiu fazer, né? Consegui, ficou horrível, mas consegui. É nada. Mas Pelo eu achei menos legal, a vez que eu tava vendo, tava legal pra caramba. Obrigado, É obrigado. tipo um cachecol Picasso que você fez, não foi? Então, ele ficou meio fino e Elegante. curto, né? Olha, ó. Se for lá, você vai ficar expert no assunto. Então. Deixa eu falar um negócio só. Pessoal que tá me acompanhando aí, vocês, principalmente membro da igreja, pessoal da Hora do Pod e tudo, me ajuda, não me deixa sozinho lá no canal, faz parte do clube de membros. Vê aí, a gente tem... olha só, estamos vindo aqui no podcast, falar da igreja, tá sendo muito legal, pessoal bacana aqui, né? Recebendo a gente, fazendo perguntas boas, né? Não tá tendo aquele atrito aí dos debates e tal. Eu gosto de debate também, não tem problema com isso não. Mas me ajuda lá no clube de membros, pô. Se inscreve aqui na Hora do Pod, faz parte do clube de membros do canal. A gente precisa chegar em 300, então, ó, faz o 300 lá. Provavelmente vai ter algum link aí, aqui no vídeo, né, que você tá acompanhando. E vamos pra cima pra gente bater logo essa meta aí e tornar o canal autossuficiente, né? Pra ele pagar as contas que ele gera aí na internet, tá bom? Então, até confirmei aqui a batendo. Você falou até do seu canal, né? Eu vi que... eu acho até interessante isso. E eu não tinha noção disso, né? Assim, tem muitas pessoas que falam mal da... Assim, na verdade, no mundo, infelizmente, a gente vê um contraste de tudo, né? Pessoas que falam mal de todas as coisas. Mas eu vi que você defende muito, né? Porque tem muita gente que fala mal da Igreja de Jesus Cristo, né? Tem. Lá no canal, vou te dizer o seguinte. Eu costumo me enxergar assim como um anti-herói, vamos dizer, da igreja, né? Pra quem gosta de personagens, tem os heróis, que são os caras que vão falar mais ali a respeito da igreja e tudo, né? E eu me vejo mais como um anti-herói, que eu fico mais nessa parte de responder, lidar com a crítica, né? E lidando mais com essa parte que gera mais atrito. Participo de debate, tudo.
E eu acredito que isso precisa ser feito, né? Porque ajuda as pessoas a ter um esclarecimento de muita desinformação. Que nem, por exemplo, essa que a gente tava falando aqui mais cedo. A mulher falando que missionário rapta criança. Imagina você pegar um filho seu que tá na missão de 18 a 25 anos e falar, ó, você rapta criança na porta dos outros. Que loucura, né? Então, isso, não pode, isso é, na verdade, perigoso. Eu lembro do caso, não é referente à igreja, mas teve no Guarujá que mencionaram a respeito de uma mulher, falando que ela era bruxa, alguma coisa assim. E o que o povo fez com ela, né? Espancou a mulher, né? Até... Entendeu? Então, olha o perigo, né? Aí, se eles não fossem rápidos, não tivessem ido na TV, não desfazia. E tem outras também aqui, que eu não vou nem lembrar agora de cabeça, mas missionário nosso toma pedrada na rua, cuspida, às vezes é bem terrível, assim, sabe? Então, eu vendo essas coisas, eu falei, pô, vou falar alguma coisa na internet. Eu nem falava de igreja, pra você ter uma ideia. Eu falava de insatisfação social, é isso que começou lá meu canal no YouTube, né? Então, tinha alguma coisa que eu não gostava, eu ia lá e falava no canal. Os vídeos eram assim. Você falou até isso rapidinho, eu até lembrei, né? Que eu acho legal, até brinco às vezes quando eu vejo o Vitor, né? O seu bordão, né? Você falhou com essa sociedade, né? Por que você fala isso? Então, o canal, ele começou muito nessa pegada, né? De insatisfação social. E aí, tem duas coisas, né? Uma, tem a inspiração de fazer isso daí, que eu gosto muito das histórias do Batman e do Arqueiro Verde. Eu sou viciado, assim, nas histórias do... Toda a história que tem do Batman ali acontecendo, eu vou lá pra ler, né? HQ... Quem gosta pra caramba do Batman. O Batman tá até de preto, Batman né? É o melhor. Batman é o melhor, né? Esse cara é demais, pô. Batman é sensacional. Já li o do Frank Miller, né? Todos os modelos, assim, eu gosto muito. E aí, gosto muito das histórias do Arqueiro Verde também. E tem o Arrow, mais recente ali, das séries da... Não vou lembrar agora a produtora americana, mas ele é muito inspirado... da Warner. Isso que ele é muito inspirado no Batman também, até o produtor dele falou. Então ele é até mais sombrio e tal. E aí, se você falhou, tem essa pegada, né? Então, tipo, é meio que intimando mesmo a pessoa. Então tem isso, é como vigilante, né? E tinha esse espírito aí, o canal, quando ele começou. E a outra questão é porque o menino aí falou pra não bater na mesa, eu tô batendo agora, né? Perdão aí. Tá batendo muito aí? Tá de boa. Tá de boa. Fala aí, né? Que eu tô aqui só que nem torcida, né? De futebol. E a outra coisa é que na internet é muito importante você dar um punch quando você faz um vídeo. Então tem uma importância, né? Quando você aponta pra pessoa, ela, opa, tá falando comigo. Então você tem uma frase de impacto, a pessoa vai parar e vai escutar o que você tá falando ali. Tá? Então, tem essa... uma tática aí. Pessoal do Hora do Pod, compartilhem um vídeo. Se inscreve. Quem faz muito isso, apresentador, né, de TV, faz muito esse negócio de apontar, né, e tudo. Então, eu sinto que ajudou e ficou uma coisa, assim, depois foi ficando menos sombrio. No começo era até mais sombrio. Eu gravava numa sombra, assim, o canal, tipo, só aparecia metade do rosto, né? Aí depois virou graça. Mas você não falava não era da igreja em si, era... Zero da igreja. Entendi. E até depois virou brasileiro transforma tudo em graça, né? Não tem jeito. Aí virou graça no meu trabalho também. O pessoal brincando, assim. Nem assistiu o canal, mas ouviu o bordão e ficou lá. Então foi bem, bem bacana. E aí, ele é isso. É inspiração nas histórias do Batman e do Arqueiro Verde e um jeito de chamar a atenção da pessoa, né? E aí, quando eu comecei a falar da igreja, foi mais pro pessoal da crítica. Aí eu só transformei isso aí. Aí ficou. Então, aí tá lá até hoje. Vitor, e o que você acha? O que a tecnologia tá ajudando, assim, a divulgar a igreja, a levar mais a palavra? Cara, a tecnologia, ela é incrível, assim, né? A tecnologia, ela, na verdade, ela é uma ferramenta, né? Não é boa e nem má. Então é como uma faca. Você pode usar pra furar os outros, né? Ou pra passar manteiga no pão ali e se alimentar, né? E tá tudo certo. Então a tecnologia é do mesmo jeito. Na parte boa, ela é incrível, assim. Os missionários, eles só têm usado tecnologia. Se você tá no YouTube, com certeza em algum momento você já recebeu propaganda deles, né? Que eles aparecem lá, lê o livro de Mormon e tal. E assim, hoje é muito difícil uma coisa que a gente não faça em relação à comunicação que a gente não use a tecnologia, né? Ou, por exemplo, a gente tem a conferência geral, que é essa reunião para todos os membros da igreja do mundo inteiro, e para
todas as pessoas do mundo que quiserem assistir, a gente faz via YouTube, né? Então é ali que acontece a transmissão. E é tudo a base da tecnologia. Tá? Então os últimos dias, né? A gente acredita que tá neles. Eu não vejo outra maneira de você anunciar a mensagem de Cristo não passando pela tecnologia. Acho que não tem como. Como é que você vai falar com um monte de gente sem a tecnologia? Tá? Então é parte aí do que tá pra se cumprir a internet mesmo. hoje Né? é acho que o melhor meio, né? Pra tudo, né? De comunicação, né? Sim, sim. Tem a Conferência parte geral, o que é isso? Eu também Acho que ia mandar um Você Falhou, né? Não, tem que chamar a atenção do público, não é? O que é isso, né? Conferência geral, o que seria? Conferência geral é isso, né? É uma conferência para todos os membros, onde o profeta fala a palavra de Deus pro povo. O cara me pegou mesmo. Entendi. E daí passa tudo pela tá internet. Tá até vermelho ele dia, ó. Levou susto também, Guilherme? Até o Guilherme levou susto aí, velho. Deu tudo certo. Legal. Ô Vitor, tem alguma parte do livro de Mormon que você gosta, assim? Tem. A Moroni 10, de 3 a 5. Vocês me dão licença aqui, ó. Vou pegar. Vamos ler aqui. Desculpa, da conferência. O que é tratado na conferência? Então, na conferência, basicamente a gente vai falar sobre o livro de Mormon também, tá? Mas a gente fala sobre assuntos contemporâneos, tá? Então, por exemplo, uma das conferências o profeta falou sobre abuso, que a igreja é contra abuso, tá? Então, caso de pai agredindo o filho de uma maneira assim que, né? A gente não vou entrar na discussão, questão de educação, se pode dar uma palmadinha ou não. A gente tá falando de casos extremos, né? Ali. O abuso, né? Tanto físico quanto sexual, até, que todo mundo vai discordar, que tem a cabeça no lugar, né? É o momento do profeta ensinar, então. Isso, basicamente. E aí ele fala, membro da igreja, nós temos que ser contra o abuso, nós temos que amar as pessoas, ajudar quem passa por isso, né? Então vai ter uma série de mensagens nesse sentido também, tá? Vê, a igreja, ela quer que as pessoas vivam uma vida confortável e feliz. E ela vai fazer de tudo para que isso aconteça. Que é nisso que a pessoa vai viver no evangelho, né? Então, se uma pessoa tá passando por abuso, é algo que a gente não quer. A gente vai trabalhar para que isso não aconteça, dos meios que a gente puder, né? Vai estar na pregação do profeta, vai estar nos atos dos membros da igreja. E é isso, né, basicamente. Mas tem uma série de outras mensagens. Nesse caso né? aí, a gente até teve um podcast com uma escritora, que ela acho que vai lançar ainda o livro dela. Caixas de Silêncio. Sobre isso daí. Sobre abuso né? sexual infantil masculino. É um negócio bem Foi bem pesado. pesado mesmo, bem pesado. Sim. Mas temos que divulgar porque, infelizmente, isso acontece. E tem que conscientizar. Sim. E ver, acho que toda a parte da sociedade, quando fala disso, é bom, né? E falando exclusivamente da igreja, é muito bom quando o líder religioso ele fala sobre esse tema, porque ele é uma figura de autoridade na religião dele. Então, quando ele fala, as pessoas vão seguir melhor, né, aquilo ali. Então, é ótimo quando um pastor, um reverendo, né, um padre, bispo, né, enfim, ele fala sobre essa questão, porque as pessoas elas vão ouvir melhor, né? Então, as figuras de autoridade em qualquer lugar, elas fazem diferença, né? Então, sim. Ficar muito feliz por profeta daí falar isso. Essa conferência geral tem que assistir. Você pode assistir via YouTube lá, ou pode assistir nas nossas capelas também. Tá? Qualquer pessoa pode chegar. Qualquer pessoa pode chegar e assistir. É nos sábados e domingos, né? Normalmente é em abril e outubro, as conferências gerais. Tá? Então acontece 2 vezes por ano. Bacana, legal. Qualquer hora. Tem muitos horários, você tem 3 sessões num sábado e 2 sessões num domingo, né? Eu não me recordo bem os horários agora, mas no período da tarde ali mais ou menos, e no sábado pega um pouquinho à noite, né? Tá certo. Que é lá nos Estados Unidos. Só deixa eu ler Agora a isso daí que eu ia aqui. falar. Prometo que não vou tomar muito tempo, mas ó, Moroni 10, 3 a 5 diz o seguinte. Vou ler do 4. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo,
se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. E tudo que é bom, é justo, é verdadeiro, e, portanto, nada que é bom nega o Cristo, mas reconhece que ele é. Então eu gosto muito dessa parte aqui do livro de Mórmon, que ele fala para você perguntar para Deus, né? Quando você lê ele, pergunta para Deus se o que está dizendo nele é bom, né? E se é verdadeiro, que Deus vai te responder, basicamente, né? Então, ele não fala para se perguntar para pessoas, né? Porque pessoas podem ter as inclinações que elas tiverem, né? Mas ele fala para você perguntar para Deus, e tudo que é bom vai testificar que Jesus é o Cristo, né? E o livro de Mórmon faz isso. Meu testemunho é que ele é verdadeiro e abençoa a sua vida. E de novo, ó, leia o livro de Mórmon, tá? Aliás, posso contar sobre essa camisa aqui? Sim, Pode. Ela é do meu patrocinador. Muito gente boa. Pessoal da CTR Brindes aí. Tem essa camisa e tem outra aqui, ó. Tem uma por baixo aqui, ó, secreta, ó. Faz o LM, ó. O pessoal da CTR também me presenteou. que Não sei se tá dando pra ver Faz aí. o que é LM? LM? Faz o LM. Dá um close aí. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra Dá pra ver, dar dá pra close? Tô que nem Ah, o dá pra ver, dá pra ver, identidade dá pra ver. secreta aqui, ó. O LM é o livro de Mórmon, né? Faz o livro de Mórmon. Por quê? Eu tive num debate numa rádio evangélica com o pastor Paulo Romero. Aliás, um abraço, pastor Paulo Romero. Muito bom ali conversar contigo. E no meio do debate, a gente tava falando, né, sobre essa questão que na política o pessoal tá usando as letras, né? Tem o L, tem o M. Eu falei, pô, vou fazer uma brincadeira, nada a ver com político a questão. Mas, pô, vou juntar o L e o M, e aí pra você ler o livro de Mórmon, faz o LM, entendeu? Então você faz o LM aí e lê o livro de Mórmon, pô. Acho que só assim pros dois tá junto, né? É só assim o Cristo une, não tem jeito. É só assim pros dois. Legal, legal. É. E tem o B também que a gente fez lá, mas não é de Bolsonaro, é de Bíblia. É o Lula, o Marçal, tá tudo certo. Quando se fala de evangelho, todo mundo é filho de Deus, tá bom? Eu sei que agora eu vou tomar umas cacetadas aí da turma. Isso aí. Vitor, o papo tá muito bom, mas infelizmente... Você viu como passa rápido? Foi A gente rápido, marca foi rápido. geralmente 1 hora, passou Já assim. de 1 hora. Passou? Passou de 1 hora aí, ó. E passa Rapaz, rápido. foi ravô, hein? Mas muito obrigado por você ter Foi compartilhado legal mesmo, bacana mesmo. esse Acho que ensinamento, tudo. explicou bastante coisa, Explicou né? bastante. Deu pra falar. Tem mais alguma pergunta aí, Guilherme? Dúvidas? Você falou que era ateu antes, então quanto tempo você é membro aí da... Ó, eu sou membro desde 2010. Então, 2010 pra 24, 14 anos. É. Um bom tempo. É uma já. jornada, né? É uma jornada, é. Uhum. Eu fui ateu, cara, dos... Nossa, bem jovem, assim. Desde que nasceu. Desde que nasceu, não. Né? Mas o cara, eu não sei se dá tempo de contar, mas essa história do ateísmo é engraçada num ponto e outro ponto é triste, né? Mas eu fui ateu ali talvez dos 13 aos 17 anos. E era convicto mesmo, cara, militante, assim. Brigava com o pessoal. Brigava, vixe, falava mal de Deus, era bem terrível, né? Depois E, pediu desculpa pra Deus. Pedi, né? Primeiro pra minha mãe, né? Ela tava ali na minha frente, que ela falava, filho, você tem que acreditar em Deus, né? Aliás, eu vi o Domingos aqui, né? O jogador do Santos. A história do ateísmo tem a ver com o Santos, cara. Olha só aonde que chegou, né? Teve a final, Santos e Corinthians, do Campeonato Brasileiro de 2002. E eu pedi pra um anjo da minha avó pro Corinthians ganhar. Eu era corintiano ali, eu pedi pro anjo, não deu certo, foi o Santos que ganhou lá. Brasileirão de 2002, e aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Pô, se não me escutou... Não me escutou? Não deve existir. Aí, depois, ficou um pouco mais sério. Teve o falecimento do meu avô, né, e tudo. E aí, essas coisas foram levando o meu pensamento pro lado ateu mesmo, né? Curioso, alguns, quando lidam com o falecimento, uns vão mais pra religião. No meu caso, foi mais pro ateísmo. E aí, na escola também, a professora ensinou que o ateísmo que era o melhor e tal. E eu fiquei nessa posição aí por muito tempo, tá? E lia muito material também, vi filme e tudo. Aí, quando bateu os 17, conheci os missionários, aí acabou o ateísmo. Cara. Foi embora. Legal, bacana. Mas você não falou que era santista? Então, Ele é Santista aí agora, que né? tá, eu até esqueci de contar. O Santos ganhou agora, vou torcer pro Santos. O trauma foi tão grande que eu virei Santista, né? Em 2002. E o futebol era bonito pra caramba, né? Aquele time do Santos lá, misericórdia, né? Foi bonito, foi bonito. Então, Vitor, 2 coisas que eu sempre peço, a gente sempre pede aqui pro pessoal quando vem aqui. Primeiro,
deixe um recado pra juventude. Olha, um recado pra juventude. Às vezes, muita coisa que parece que é legal, que é emocionante, tu vai querer fazer, né? Mas a verdade é que as melhores coisas que você vai fazer na sua vida estão nos lugares mais sólidos, né? Tá na família, tá você constituir bem a tua vida financeira, né? Ter um emprego, cuidar bem dos seus pais, cuidar bem do seu próximo. Tudo aquilo que a gente já aprende, que os mais velhos ensinaram pra gente, né? É aí que estão as coisas boas. E isso daí na ponta vai estar Deus e Jesus Cristo, né? Então, não, cara, esquece esse negócio de tudo que é muito fluido, tudo que é muito inseguro, larga disso daí, que você sabe que é ruim, porque o prazer não é a mesma coisa que a verdadeira felicidade, né? O prazer, ele é algo momentâneo ali que você vai sentir e depois você vai se lascar tudo. Então, vai para as coisas mais sólidas, vai para aquilo que dá certo, que a gente já viveu e que foi comprovadamente que deu certo, né? Família, Deus, pais, respeita os pais, entende que eles não são perfeitos, mas só deles ter te dado a vida já é uma coisa que você não vai ter como pagar de volta, né? Você não consegue dar a vida de volta pra eles, né? Então, já era, cara. É isso. Só segue as coisas certas da sociedade, né? Que foram ensinadas pelos mais velhos. Agora a última. Apareceu um gênio! Gênio? Olha lá, eu troquei. Vamos ver se o pessoal agora faz isso. Apareceu um gênio. Tuf. Eita! Vitor, você tem um único pedido pra humanidade. Pra humanidade? Ó, não vou fazer pedido porcaria, né? Pensando só em mim, não. Pra humanidade, que a humanidade pudesse amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Vai parecer proselitismo aqui, né? É um pouquinho sim, vou ser sincero. Mas se o povo amar a Deus de verdade mesmo, não com todas as complexidades que a gente tem, com os desafios de entendimento, tudo, se amar a Deus de verdade, a pessoa vai amar o seu próximo e todo mundo vai melhorar. Porque, imagina, se todo mundo amasse a Deus, todo mundo ia cooperar pro melhor do outro. Né? Então, as melhores tecnologias iriam estar à disposição da humanidade, os melhores remédios, as melhores ciências, os melhores ensinos. Ninguém ia querer ferrar o outro, ninguém ia querer fazer trambique, passar a perna no outro, né? Então todo mundo ia viver bem, né? Verdade. Então, esse aí seria o meu pedido. Tá certo, então. Legal, Muito Vitor. Obrigado mesmo. obrigado. Prazeraço Muito obrigado aí. mesmo. Obrigado aí, eu fiquei feliz com Pessoal, a participação. E também, quem quiser conhecer o Vitor também, ó, siga ele nas redes sociais. No Instagram é @vineres. Isso. São 2 Is, né? É isso mesmo. Tá? Perfeito. 2 Is. No YouTube e no Facebook, Vitor Neres. E no TikTok, Victor.neres. TikTok tá meio largado lá, mas tá lá. Tá certo. Pessoal, curtam, comentem e compartilhem esse episódio, tá, pessoal? Porque aí a gente vai conseguir trazer mais pessoas boas igual o Vitor e ganhando mais audiência, a gente... E se tiverem, façam perguntas aí que a gente passa pro Vitor, ele vai responder se surgiu mais alguma dúvida aí a respeito da igreja, tá bom? Falou, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço. Hein? Valeu. Valeu, obrigado.